Pessoal, no dia 28 de junho nós tivemos o Night of Champions de 2025. Vamos falar a respeito do Night of Champions? Bom, não se esqueçam, deixa o like logo no início para dar aquele apoio e não se esqueçam, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse evento, que nós vamos falar de maneira bem breve. O evento começou com um combate que era a final do torneio King of the Ring, Cody Rhodes contra Randy Orton. Um combate muito interessante porque o que eles quiseram fazer é o seguinte: eles criaram uma história onde o Randy Orton sente a sua já tão conhecida lesão nas costas. Ele aplica um superplex no Cody Rhodes, mas acaba que no final quem mais pagou com isso foi ele. E em determinados momentos da luta, o Cody Rhodes começou a dominar o Randy Orton, que depois conseguiu o seu comeback, e nós tivemos os false finishes, um RKO do Randy Orton, Cody Rhodes kick out, crossroads do Cody Rhodes em cima do Randy Orton, kick out. Um momento muito bacana foi quando o Cody Rhodes tentou dar um disaster kick no Randy Orton e ele acabou levando um segundo RKO, que foi um RKO of a nowhere. Eu destaco o momento do combate onde o Randy Orton iria aplicar o punch kick no Cody Rhodes, só que por algum momento ele acabou hesitando, e quando ele finalmente decidiu o que iria fazer, deu tempo do Cody Rhodes se recuperar. Eu gosto disso porque a WWE meio que protege o Randy Orton na derrota que ele teve. Porque depois teve todo aquele spot onde o Randy Orton tira aquela proteção da quina do ringue e ele vai tentar atingir o Cody Rhodes lá, mas acaba que é o Cody Rhodes que leva melhor. Ele atinge essa região do Randy Orton, do peito do Randy Orton na proteção, acaba aplicando o segundo Crossroads e vence. Foi um combate muito interessante, eu gostei da história que eles contaram, eu gostei da construção que eles estão fazendo para o futuro, deixando claro que em algum momento o Randy Orton vai acabar turnando em cima do Cody Rhodes. Eu acho que o final não foi muito bom, tá? Eu teria feito de uma maneira diferente, ficou um pouco anticlimático. O combate todo foi construído nas costas do Randy Orton, literalmente falando. Poderia ser algo mais ou menos nisso, né? Talvez um roll-up, onde o Cody Rhodes colocaria muita força em cima das costas do Orton. Não gostei muito do final não, mas eu gostei do combate em si, maior parte, o resultado é o que a gente espera. O que se esperava, no caso, o Cody Rhodes, King of the Ring, vai enfrentar o John Cena no SummerSlam. Vamos ver o que reserva para o futuro do Randy Orton, que eu acredito que será um heel turn. Segundo combate da noite, perdão, foi um Street Fight Match. Rhea Ripley contra Raquel Rodriguez, um combate interessante, não foi tão violento, mas teve os seus momentos. Teve a interferência da Roxanne Perez, que a gente já imaginou que poderia acontecer, mas mesmo com a interferência da Roxanne Perez, no final, a Rhea Ripley subiu na terceira corda junto com a Raquel. Elas colocaram uma mesa lá em cima e a Rhea aplicou um Riptide na Raquel Rodriguez e acabou vencendo o combate. Não tem muito o que se dizer. Eu achei que só a interferência da Roxanne que talvez poderia fazer a Raquel vencer esse combate, mas nem assim isso foi o suficiente. A Rhea Ripley acabou vencendo. Será que com isso a Rhea Ripley vai seguir em frente, não vai se envolver mais com a Raquel Rodriguez e com a Roxanne, e talvez a Nikki Bella acabe se unindo a Brie Bella para enfrentar a Roxanne e a Raquel Rodriguez? É uma possibilidade. Vamos esperar para ver. Eu sinceramente preferia a Rhea Ripley lutando individualmente com alguém, né? E não em questão de duplas. Mas vamos ver, o SummerSlam está chegando, pode ser que a Io Sky defenda o título contra a Rhea ou contra a Asuka, vamos esperar para ver, né? O terceiro combate da noite é um combate que a gente estava esperando bastante, Sami Zayn contra Karrion Kross. Olha, o combate foi decente, foi um combate bacana. Houve momentos onde eu achei que o Karrion Kross poderia derrotar o Sami Zayn, quando ele pega o Sami Zayn no Sleeper Hold, aí a juíza faz aquela contagem, né, com o braço do Sami Zayn, 1, 2, mas no 3 o Sami Zayn levanta o braço, e aí quando ele vai chegando perto da corda, ele meio que quase que desmaia novamente. Eu achei que ele ia perder aí, mas acabou que quem venceu foi o Karrion Kross de uma maneira bem previsível. Não, o Sami Zayn que acabou vencendo de uma maneira bem previsível, né? O Karrion Kross estava meio que intimidando o Sami Zayn no corner, ficava correndo e voltava e acertava o Sami Zayn. E eu sabia que numa dessas ia ter o Helluva Kick e o Sami Zayn venceria. Foi assim que acabou acontecendo. Tenho duas coisas para falar a respeito disso. Primeiro, tá se debatendo muito a respeito da juíza, né? Porque ela acabou levantando o braço do Sami Zayn 3 vezes. Algumas pessoas falam que isso já acabou na WWE, outras pessoas defendem. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Não é que acabou. A WWE é muito previsível nesse sentido e eu nem gosto. Quando, na maioria das vezes, a WWE usa a técnica do juiz conferir se o wrestler está inconsciente, abaixando o braço dele 3 vezes,
geralmente o oponente não vai perder por submissão. Tá? Dificilmente isso acontece. Então, se o juiz faz isso, uma, duas, e depois o wrestler levanta a mão, isso já aconteceu durante o reinado do Roman Reigns. Só para dar um exemplo, o Roman Reigns contra o Drew McIntyre. Vocês se lembram? Lá no Clash of the Castle, o Drew McIntyre estava até meio que em pé. Muita gente até ficou em dúvida se o Drew McIntyre ia desmaiar em pé. Pois é. Então, quando é para o wrestler não perder por submissão, os juízes têm o hábito de fazer essa questão, né? De levantar e baixar o braço 3 vezes. Agora, quando o wrestler vai perder, geralmente o juiz só confere uma vez só e toca o gongo. É incoerente, né? Mas é assim que a WWE faz. E, em segundo lugar, as pessoas que ficaram curiosas pelo fato do Karrion Kross, ficaram chocadas, na verdade, pelo fato do Karrion Kross perder. Eu já esperava, tá? Já esperava. Sami Zayn estava lutando em casa, estava muito tempo sem vencer em um PLE, e eu acho que o combate foi muito mais pelo Sami Zayn, para ele ter um combate, do que pelo próprio Karrion Kross em si, né? Então, foi um combate decente com um vencedor certo. Em questão da polêmica da juíza, é isso aí que eu expliquei para vocês. É incoerente, mas é assim que funciona, né? Aí o próximo combate que eu vou comentar a respeito com vocês é o combate válido pelo título americano, né? O título dos Estados Unidos, que é Jacob Fatu contra Solo Sikoa. Um combate assim normal, nada demais, mas também não foi ruim, que contou com as interferências que eu achei que poderia ter. Apareceu o Tanga Loa, não adiantou muito pro lado do Solo Sikoa. Eu achei que o Jimmy Uso iria aparecer para ajudar o Jacob Fatu, mas acabou que no final quem apareceu foi o Hikuleo. É interessante porque o Hikuleo ele já tem um nome na WWE e eu peço desculpas porque eu esqueci. Só que eu ri muito. É alguma coisa, eu acho que Loa. Eu esqueci, desculpa, eu não lembro. Eu só vi uma vez e ri bastante. É um nome engraçadíssimo. E o Hikuleo acabou atacando o Jacob Fatu, fazendo com que o Solo Sikoa vencesse com o Samoa Spike. O Jacob Fatu fez um ótimo selling nesse Samoa Spike. E o Solo acabou se tornando campeão americano. Eu já imaginei que o Solo ia vencer, porque essa rivalidade começou e não faria muito sentido o Jacob Fatu já vencer no início, porque aí não teria muito que se desenvolver daí, né? Mas foi isso, pessoal. O Hikuleo estreou e se você ainda não viu o nome dele, o novo nome, né? Eu tenho certeza que você vai rir muito. Eu não lembro, mas é um nome muito engraçado. Melhor do que eu esperava, assim, mas foi sensacional. Aí, depois, obviamente, nós tivemos o final do torneio Queen of the Ring, né? O combate da Asuka contra a Jade Cargill. E como eu esperava, obviamente, foi o pior combate da noite, né? A Jade Cargill, como eu disse, torno a dizer, ela não amadurece dentro de ringue. Os anos passam, ela vai treinando, mas nada se adianta, né? Mas é esperado. E olha que eu torci muito pra Asuka ganhar. Ninguém gosta muito de vitórias pro roll-up, mas teve uma hora que parece que a Asuka ia fazer um roll-up e ia ganhar, e eu fiquei feliz, mas não, foi em vão. No final, a Jade Cargill aplica um Jaded, né? Aquele Grand Slam lá, o finisher na Asuka, e ela quase comete um bot na hora do pin, né? O referee vai contar 1, 2, 3, ela quase cai. E ela acaba vencendo, né? O público estava torcendo bastante pra Asuka, não estava torcendo pra ela. E depois ela fez um discurso lá, antes de pegar a coroa e comemorar lá. E ela vai enfrentar, até então, a Tiffany Stratton no SummerSlam. Vai continuar assim? A Naomi vai fazer o cash na Tiffany Stratton antes? Não sei, né? Não dá pra saber. Mas por enquanto é isso. E a Asuka? O que vai ser da Asuka até então, né? A Asuka vai enfrentar quem? Vai enfrentar a Io Sky, assim mesmo? Vai enfrentar a Kairi Sane? Vai enfrentar... Não sei. A gente ainda não dá pra saber, mas tem boas possibilidades, né? Tem boas possibilidades até então. Então, não vamos desistir ainda, que talvez possamos ter um combate interessante pra Asuka a caminho do SummerSlam. Então, nós chegamos no main event. John Cena contra CM Punk. Antes de falar sobre o combate dos dois, o CM Punk apareceu naquela coletiva de imprensa. Na verdade não é coletiva de imprensa, né? É um tipo de kickoff do show da Arábia Saudita, antes do último Friday Night SmackDown, e ele foi muito vaiado pela crowd da Arábia Saudita, né? Eu já esperava que ele talvez fosse vaiado, mas ele se desculpou com a crowd presente. Algumas pessoas aceitaram, outras não. Depois no SmackDown ele aparece de Doctor of Tokenomics
E aí não tinha como a crowd vaiar, né? Porque foi um momento muito interessante de se ver. E aí eu esperei o pé ali pra ver se a crowd ia vaiá-lo muito. E acabou que não. Não, ele foi até mais apoiado que o John Cena em certos momentos, né? Então a crowd o perdoou, né? O perdoou. Também, eu não sei, vai que a crowd de pé ali, mesmo se ele não tivesse desculpado, teria aplaudido ele assim mesmo, não sei, mas foi muito bem recebido. Ele e o John Cena, ambos foram muito bem recebidos. E eles foram para esse combate, um combate que me emocionou bastante por ele existir, porque eu sempre quis que o CM Punk e o John Cena fizessem uma última luta já há muitos anos, e deu tempo. O CM Punk ele volta para a WWE antes do John Cena se aposentar. O Randy Orton teve um último combate com o Cena, que pena que o Edge agora não está mais na WWE para fazer um último combate com o John Cena. E é uma pena mesmo, né? Porque o Edge poderia ter feito um último combate com o Cena, porque ele voltou para a WWE em 2020, o John Cena ainda lutava com certa regularidade, assim, né? Então teria dado tempo, né? Mas infelizmente, né? Na tour de despedida do Cena, o Edge não estava presente. E eles foram para esse combate, que de certa maneira, até as interferências, foi mais ou menos no estilo de John Cena versus Cody Rhodes nessa última WrestleMania, só que muito mais objetivo, com um ritmo muito mais rápido e fluido. Em outras palavras, melhor. Teve algumas referências, como o CM Punk tentando fazer o Octopus, né, que é o Black Widow da AJ Lee. O John Cena fez o seu Five Moves of Doom. O CM Punk fez o seu próprio comeback. E a história da luta era basicamente o seguinte. O John Cena tentou por 3 vezes fazer o AA no CM Punk. Ele até conseguiu, mas o CM Punk acabou dando kick out nas 3 vezes. O John Cena, percebendo que precisaria de algo a mais, vai para pegar o cinturão para bater no CM Punk. Só que ele se arrepende. Só que ele não se arrepende igual ele se arrependeu lá no Saturday Night's Main Event contra o R-Truth, que ele se arrepende, mas aí sem o juiz ver, ele aplica um low blow no R-Truth. Não, ele se arrepende de uma maneira legítima. Só que isso quase custa ele a luta, porque ele tenta fazer um AA no CM Punk e o CM Punk aplica um Gold Sleep nele. Nesse momento eu falei, nossa, será que eles vão fazer ele perder o título por causa disso? Mas não, o Cena deu o kick out. Eles continuaram a luta, o Cena tentou fazer o seu comeback de novo, o seu shoulder tackle, o CM Punk desviou e ele acabou acertando o juiz. O Punk aplicou o Gold Sleep no John Cena, foi pra contagem, não tinha o referee. E aí começou as interferências, chega o Seth Rollins junto com os Browns, chega o Save, né? O Braun Breaker conseguiu neutralizar tanto o Penta como o Sami Zayn, que vieram fazer o save. Os dois tiveram que se unir para acabar neutralizando o Braun Breaker. E aí, em determinado momento, quando o Bronson Reed aplica um tsunami no John Cena, o John Cena que em determinado momento acabou acertando o referee Charles Robinson, porque o Seth Rollins chama o Charles Robinson porque não tinha juiz, né, para fazer o cash. O Charles vem correndo, semelhante ao que ele fez na WrestleMania 24, e o John Cena meio que recepciona ele com um grande crossline, né? Isso fez com que tivesse um desentendimento entre o Cena e o Rollins. O Cena aplicou um AA no Rollins e, obviamente, ele acabou apanhando dos outros Browns por causa disso. E depois que o Braun Breaker foi neutralizado, o Bronson Reed iria aplicar um tsunami no John Cena, só que o CM Punk acabou jogando o Bronson Reed, da terceira corda. O John Cena, com muita força, conseguiu fazer o AA no Bronson Reed, e ele e o Punk fizeram um face-to-face. Nesse face-to-face, os dois se cumprimentaram e se abraçaram, só que o John Cena tentou fazer o que ele fez no seu heel turn, né, com Cody Rhodes. Ele fecha a cara e iria aplicar um low blow no CM Punk. O CM Punk estava preparado, acabou se defendendo do low blow. Ele iria aplicar um Gold Sleep no John Cena, mas aí o Seth Rollins acabou acertando o CM Punk com a maleta, aplicou um curb stomp e rapidamente o John Cena joga o Rollins para fora, faz o pin, ganha o combate. Olha, foi um combate divertido. Foi, entre Cena e Punk, foi o melhor que eles poderiam fazer, sem dúvida. As interferências foram bacanas, foi bem emocionante, mas esse spot do juiz cair e aparecer da maneira mais conveniente possível, não só não faz sentido algum, como ele tem se repetido várias vezes desde o início do reinado do Roman Reigns. Ou seja, desde 2020, nós já estamos em 2025. Sabe? Então, não basta apenas ser uma decisão que não faz sentido, mas ela é repetitiva. Então, é bem difícil de você ficar relevando e relevando, porque você releva agora no SummerSlam, quando o John Cena enfrentar o Cody Rhodes, vai ter o mesmo spot de novo. Depois, quando o John Cena enfrentar outro, vai ter outro spot de novo, vai ter um novo
campeão que seja um top heel e vai fazer a mesma coisa, então fica difícil, né? Fica difícil, porque foi um combate nostálgico, foi um combate bacana, gostei das interferências dos main eventers, embora seja o mesmo overbooking de sempre, mas essa questão do referee é uma coisa que me desagrada. Bom, vou tentar esquecer isso e falar que sou grato por esse combate. Eu, como fã, sou grato, queria muito mesmo ter oportunidade de ver esses dois se enfrentando pela última vez. Fico triste que tanto o último combate de CM Punk como Cena e Orton não se resumiram apenas a CM Punk e Cena e Orton, né? Tem essas interferências. Mas tudo bem, eu vou olhar o copo meio cheio. Foi um combate divertido e muito provavelmente nós vamos ter um outro CM Punk contra Seth Rollins. E Cena vai enfrentar o Cody Rhodes no SummerSlam. Eu acho que vai dar Cody Rhodes. Eu acho que o John Cena nesse combate já mostrou sinais de que está quase se tornando um babyface novamente. E eu acho que ele vai se tornar totalmente babyface no SummerSlam. Quem vai virar heel é o Randy Orton. Mas pode ser que eu mude de ideia até o SummerSlam. Na hora que chegar no SummerSlam, a gente comenta a respeito disso. No mais, foi um PLE com seus altos e baixos. Não teve nenhum combate, com exceção do final do Queen of the Ring, que tenha sido horroroso. Mas também não teve nenhum combate que foi espetacular. No geral, eu não dou nota, mas seria um PLE 7, né? 6,5 para 7. Né? Passa, foi aprovado, de certa maneira. Né? Poderia ser melhor? Poderia. Mas também poderia ser muito pior. No final, deu para tirar coisas positivas. Você sai desse PLE com uma boa perspectiva de futuro, talvez, né? Então, deixa o like caso tiverem gostado, deixe aqui nos comentários as impressões de vocês. Até a próxima e tchau!